Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou trazer para vocês aí 3 barganhas para vocês ficarem de olho, tá? Lembro sempre que esse conteúdo é veiculado pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso podcast. Para quem não é inscrito nesses canais eu já deixo o convite e também lembro a todos de nos seguirem no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Na semana passada eu fiz um vídeo falando a respeito de três ações para vocês ficarem de olho e 2 ações para vocês não comprarem, levando em conta o indicador PL. Tá? Hoje o vídeo também vai ser a respeito de 3 barganhas, né, para vocês ficarem de olho, mas aqui não usando o indicador PL, mas sim o indicador PVP, que talvez, junto com o PL, sejam os 2 indicadores aí mais utilizados de análise fundamentalista. Óbvio que a gente nunca vai usar esses indicadores de maneira isolada, né? Ainda mais levando em conta o indicador atual, a gente pode usar ele para, em conjunto com outros indicadores, ver um comparativo histórico, fazer projeção do PVPA, né? Ou comparar ativos do mesmo setor, mas eles são bons indicadores, o PL e o PVPA, principalmente para fazer filtros, né? E a gente entender se efetivamente, a partir desses filtros, aqueles ativos podem ser barganhas ou não, porque às vezes o ativo caiu, a ação caiu porque realmente a empresa não é lá a flor que se cheire, né? Então aqui no caso do PVPA, é um indicador que compara, né, relaciona o preço da ação ao valor patrimonial por ação. Então o que a gente vai pegar? Vai pegar o preço de mercado e o valor do patrimônio, né, o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. E aqui patrimônio líquido a gente vai considerar aquele dinheiro que é o dinheiro dos acionistas, né? Então se nós temos uma ação custando R$20 e o valor patrimonial por ação custando R$14, o PVPA é de 1,43 vezes. Isso significa que essa ação está sendo negociada a um valor 43% maior do que o seu valor patrimonial. É normal, né, pessoal? Quando a gente compra uma ação, nós compramos não só pelo que a empresa representa hoje, mas pela expectativa de crescimento dessa empresa. Por exemplo, pela expectativa de crescimento de lucros, pela expectativa de crescimento do valor patrimonial, né? Então é normal que o preço da ação seja negociado acima do valor patrimonial. Mas principalmente em momentos de crise, que sai todo mundo vendendo os ativos a qualquer preço, a gente consegue ver ativos que são negociados abaixo de 1, o PVPA. Né? Então isso significa que, teoricamente, seria mais barato comprar todo o ativo da empresa em bolsa, comprar todas as ações da bolsa, do que se a gente fosse comprar a empresa pelo valor patrimonial dela. Né? Então, em tempos de crise, isso acontece direto, né, pessoal? Eu fiz um vídeo faz umas 2 semanas falando a respeito da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, e ela chegou a operar até um pouco abaixo do valor patrimonial dela em alguns dias aí da crise, né? E mostra principalmente, né, como o mercado pode ser irracional em determinados momentos. Ah, Thiago, mas o valor patrimonial também pode baixar? Pode. Né? Por isso que a gente tem que entender se efetivamente esse ativo pode ser considerado uma barganha ou não. Então hoje o pessoal da análise separou 3 ativos, né? Brasil Properties BRPR3, que opera com PVPA de 0,63 vezes, BR Malls BRML3, que opera com PVPA de 0,77 vezes, e Metalúrgica Gerdau, né, igual ao 4, que opera com PVPA de 0,86 vezes. Então a Brasil Properties, pessoal, uma das principais empresas de investimento em imóveis comerciais de renda no Brasil. Eles trabalham com aquisição, locação, administração e venda de imóveis. Pode ser escritórios, galpões industriais e de varejo. Basicamente, imóveis localizados em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E uma das características da Brasil Properties, justamente porque ela negocia imóveis, né, ela pode comprar e vender imóveis, né, é que ela não tem resultados muito estáveis. Em alguns anos a receita pode subir muito, quando ela vender muitos imóveis, e em outros anos a receita pode cair mais, né, quando ela não vender muitos imóveis. Então não é aquele tipo de balanço que é um reloginho, né, não é aquela receita sempre crescente, lucro sempre crescente. Lembrando que hoje eles contam com um portfólio aí de mais de 30 imóveis. E a compra e venda desse portfólio
eles são bem ativos nessas compras e vendas, né? Por exemplo, recentemente eles fizeram a compra do edifício Cupuaçu, que está 100% pré-alocado e ainda está em fase final de construção, né? Eles pagaram quase 18 milhões de reais nesse edifício. Recentemente também eles venderam 100% na participação de 3 edifícios e venderam mais 50% na participação de um edifício, né? Edifícios localizados em Porto Alegre, localizados em Brasília e também na cidade de São Paulo, né? Venderam inclusive para um fundo imobiliário, o 20 Offices, né? E eles conseguiram arrecadar 120 milhões de reais aí com a venda desses imóveis. Ah, Thiago, mas com essa questão aí de pandemia, agora todo mundo vai ficar home office, será que vale a pena ter imóveis de escritórios? No nosso entendimento, existe um pouco de exagero em relação a isso, né, pessoal? Eu, por exemplo, estou agora falando com vocês de home office. Talvez seja uma tendência em algumas empresas, as pessoas trabalharem alguns dias em home office, ou negócios mesmo que a pessoa não precisa estar em loco, estar lá no escritório, trabalhar home office, mas para a gente existe um certo exagero, né? Imóveis, sejam eles logísticos, de shopping, ou imóveis de escritórios, lajes corporativas, por exemplo, que estejam bem localizados, né, em grandes centros como, por exemplo, a cidade de São Paulo, sempre vão ser um negócio interessante. Então, para a gente existe um certo exagero em relação a essa questão, que parece que todo mundo vai virar home office, né? Claro que agora, em tempos de crise, é até normal, né? Empresa para cortar custos, por exemplo, fora que tem essa questão de saúde, né? Mas as empresas, para cortar custos, podem até colocar determinado funcionário trabalhando em casa, mas no nosso entendimento tem um pouco de exagero em achar que o mercado de imóveis de escritório, por exemplo, vai evaporar, né? Aqui um pouco dos resultados da Brasil Properties. A receita caiu 23% no segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas aqui a base de comparação fica um pouco prejudicada em função da questão das vendas dos imóveis que eu comentei com vocês. No ano passado eles venderam 15 imóveis, então fica um pouco desbalanceada, né? A base de comparação fica um pouco suja. Quando nós pegamos, né, as receitas nas mesmas propriedades, aquelas que não foram negociadas e fazem parte do portfólio, a receita subiu 13% na comparação anual. Claro, né, pessoal, eles tiveram que fazer renegociação com alguns inquilinos, né? Isso acaba prejudicando um pouco os resultados também, né? E levando em conta essa questão de renegociação e levando em conta também o volume menor de venda de imóveis agora, o lucro também caiu, né? Ele caiu 65%, saiu de 57 milhões para quase 20 milhões de reais, mas Brasil Properties é um ativo que o pessoal da análise aqui entende que seja bem interessante para ficar de olho. Outra ação bastante interessante para ficar de olho, BR Malls, é uma das maiores empresas de shopping da América Latina, tem participação em mais de 30 shoppings situados em todas as regiões do Brasil, e eles têm um percentual médio de participação de 65%. Então a BR Malls, pessoal, fez um ajuste muito profundo no portfólio de shoppings aí nos últimos anos, né? Inclusive no ano passado eles venderam vários shoppings para fundos imobiliários do BTG e pagaram um dividendo gigantesco, né? Eles venderam a participação naqueles imóveis que não eram tão interessantes, né? Não eram tão estratégicos, para ficar com aqueles imóveis que eles conseguem atuar na administração de uma forma ativa, né? E para atuar na administração de uma forma ativa, precisa ter um percentual grande. E por isso que hoje a média aqui são esses 65% de participação, né? Então antes eles tinham aquelas participações menores, 10% no shopping, 15% no outro shopping, eles acabaram vendendo essas participações, tá? O setor de shopping normalmente é um dos setores mais resilientes, principalmente aqueles shoppings que são bem localizados, mas dessa vez a crise pegou em cheio justamente esse setor, que é um setor mais resiliente, né? Então nós tivemos e vamos ter ainda aumento de inadimplência, renegociação com inquilinos, e aquelas linhas que trazem bastante receita para os shoppings, praticamente, em alguns casos, caíram 80%, 90%, em alguns dias até zeraram, né, pessoal? Estacionamento, cinema, praça de alimentação, isso tende a demorar um pouco para recuperar também, né? Quando a gente vai ter os cinemas lotados de novo, quando a gente vai ter as praças de alimentação lotadas de novo. Então pode ser que nos próximos trimestres esses ativos continuem sofrendo um pouco mesmo, claro, né? A clara percepção aí que o pior já passou, né? Eles já fizeram uma reavaliação
do patrimônio também em função da crise, mas a gente pode ver no final do ano aí, possivelmente, o patrimônio, né, os ativos, os imóveis, tendo mais uma reavaliação negativa, quem sabe. Por outro lado, né, pessoal, a gente continua entendendo sim que principalmente ativos bem localizados, né, continuam sendo uma opção interessante aí no longo prazo, porque no longo prazo o negócio de shopping centers no Brasil é um negócio bastante interessante, segue interessante, e tem outras empresas também bacanas no setor, né, como Multiplan, como Iguatemi, né, que talvez seja a top de linha em termos de qualidade, né, e a gente pode comprar inclusive Iguatemi através da Gereissat, né, da JP SA3. Aqui os resultados, né, pessoal, receita claramente impactada, né, caiu 43%, saindo de 329 milhões para 185 milhões. Quando a gente pega no ápice da pandemia, perdas com estacionamento chegou a 90%, com o fechamento de shopping, né? Teve essa questão de perdas esperadas com créditos duvidosos e o efeito negativo também na reavaliação do valor justo dos imóveis, né? Inclusive, o EBITDA acabou fechando negativo aqui em 854 milhões de reais, tá? Por outro lado, né, como eu falei, aparentemente o pior já passou, e no caso aqui da BR Malls, eles estão hoje com todos os shoppings em aberto, ainda, né, que algumas dessas operações com horário reduzido de funcionamento. E eles tiveram prejuízo, né, pessoal? Saiu de 425 milhões de lucro para 619 milhões, e claro, o lucro ajustado aqui, daí quando a gente tira esses itens não recorrentes, caiu de 148 milhões para 10,2 milhões de reais. De qualquer forma, a empresa sofreu bastante, né, em termos de receita, isso acabou impactando lá nas últimas linhas também, mas como eu falei, aparentemente o pior já deve ter passado, tá? E para finalizar, a Metalúrgica Gerdau, que é a holding que tem aí 37% da operacional a Gerdau. Antigamente até tinham outros ativos, como o Banco Gerdau, mas hoje a gente tem a Metalúrgica Gerdau e a Gerdau, tá? E para quem gosta do ativo, tá, pessoal? O que é melhor, Thiago? Comprar GGBR3, GGBR4, Goal 3, Goal 4? Normalmente o pessoal recomenda aqui aquele ativo que tem mais liquidez, tá? Agora, se está vendo que tem uma que está pagando mais dividendos, ou se tem um desconto de holding, como é o caso da Metalúrgica Gerdau, né, pode comprar o que paga mais dividendos ou aquele que está mais barato, vamos dizer assim, quando a gente pega por algum indicador, tá? A Gerdau é a maior siderúrgica de aços longos das Américas, né? Hoje aí, em torno aí de 26 milhões de toneladas é a capacidade de aço bruto por ano e 92 milhões de toneladas de capacidade instalada aqui no Brasil. Então a Gerdau é muito ligada à construção civil, mas ela atua também no agropecuário e no setor automotivo. Além disso, pessoal, a Gerdau tem planos bem interessantes, né, que é o Gerdau Next, para até 2030, pelo menos 20% das receitas virem de outras fontes que não sejam de siderurgia. Então eles têm, por exemplo, participação naquele projeto Juntos Somos Nós, que vende material de construção, tem projetos de grafeno, enfim, é uma empresa que quer também diversificar as receitas aí nos próximos anos, né? Foi uma das empresas que mais sofreu lá na crise 2008, 2009, o setor de siderúrgico foi dizimado na crise de 2008 e 2009, essas empresas ficaram muito alavancadas. A Gerdau talvez tenha sido a empresa que melhor fez o dever de casa, fez vendas de ativos não estratégicos, né? E o pessoal acha bastante interessante aqui a Gerdau quando a gente olha um prazo aí de 12 meses a 36 meses para se ter em carteira. Hoje, em torno de 40% da receita é mercado brasileiro, 37% da América do Norte, 38% da América do Sul, excluindo o Brasil, e 16% aços especiais. E é bacana essa diversificação também, né, pessoal? Todo mundo acompanhou aí, por exemplo, na última semana que os Estados Unidos anunciou que vai comprar menos aço do Brasil. Então é um mercado que é cheio de tarifa, tem barreira, é um mercado bastante complicado, principalmente para quem trabalha com exportação. Mesmo que a Gerdau sofra com isso, ela vai sofrer muito pouco, mas ela pode compensar, por exemplo, estando no mercado americano. Então ela tem essa diversificação geográfica, né, e de receitas em moeda também, em real e dólar, que é bastante interessante, tá? Do setor, considerando os Minas e CSN, é o ativo que o pessoal da análise aqui mais gosta,
é Gerdau. Em termos de resultado, claro, né, pessoal, as ações, a empresa sofreu, desculpa, né? Quando a gente pega a parte de aços especiais, sofreu muito, né, principalmente pela demanda menor do setor automotivo, e em compensação nós tivemos a elevação de 9 pontos, quase 10% na venda de aços longos no Brasil, com uma contribuição maior da construção civil, e a gente viu aí vários setores ligados à construção civil vieram com balanços até relativamente positivos quando a gente pega a parte operacional. Dê uma olhadinha, por exemplo, no balanço da Duratex, né? Tiveram alguns produtos como chuveiros elétricos que vendeu 85%, 89% do que tinha vendido no ano passado, né? Então, considerando crise, mesmo considerando uma crise gigantesca, né, essa parte de material de construção ou de acabamento aí tem vendido bem, tá? Inclusive algumas construtoras aí já estão reportando fortes números operacionais, tá? Então a receita líquida caiu 14%, né? Em relação ao mesmo período do ano passado, saindo de 10 bi para 8,7 bi. O EBITDA, a margem aqui permaneceu, nós tivemos uma baixa bem pequena aqui de 0,4 pontos percentuais, e o lucro também caiu pouco, né, considerando toda essa situação, de 370 milhões para 315 milhões. Tá? Então foi um trimestre relativamente positivo aí para a Gerdau, apesar de todos os problemas. Em relação à valorização ou desvalorização das ações, né, pessoal, nesse ano o BR Malls cai bastante, cai 47%, Brasil Properties cai 34%, Goal cai 2,77% e o Ibovespa cai quase 12%. Quando a gente considera a variação dos últimos 12 meses, o Ibovespa sobe 1,28%, o BR Malls cai 30%, o Brasil Properties cai quase 14% e a Gerdau está bem positiva aqui nos últimos 12 meses, com uma alta aí de mais de 46%, que é esse gráfico aqui amarelo. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembro sempre, para quem quiser conhecer os nossos produtos de recomendações, o Top Fundos são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para quem quer montar carteira no longo prazo, small caps, dividendos ativos internacionais, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Fundos do Invista em Ações, mais as recomendações de renda fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazos, né, recomendações de day trade, swing trade, long short, opções, mas também tem as recomendações de Invista em Ações, e o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar para vocês também aqui o nosso blog, né, a lista do Telegram, e-books, relatórios grátis, vídeos e podcast. Sempre tem alguma coisa para análise fundamentalista para vocês baixarem lá nos relatórios grátis. E além disso tem todos os nossos contatos, né, pessoal? Telefone, quer dar uma ligada para bater um papo, quer nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou um e-mail, nós estamos sempre 100% à disposição para atender vocês. Um grande abraço e até mais.